Boa noite. Hoje à noite, nós vamos viajar para um tempo muito, muito distante, para a antiga Babilônia, onde o sol queima com uma calma quase zen sobre vastos desertos e rios lentos, e o ar traz um cheiro sutil de barro molhado e palmeiras que você quase pode sentir. Você está caminhando entre casas de adobe, observando as pessoas com túnicas leves e sandálias de couro, enquanto palmeiras dançam com a brisa do rio Eufrates. Abaixo do céu cor de cobre, você se encontra com Hammurabi, o rei que decidiu que uma boa justiça não pode ficar só no papo, precisa estar escrita na pedra, literalmente. E olha, só para você saber, se tivesse que viver naquela época sem um código claro, você provavelmente não sobreviveria muito tempo, porque o jeitinho não passava muito. Mas relaxa, Hammurabi está aqui para tentar organizar o caos, e ele faz isso com um estilo que você jamais viu. Regras para tudo, desde casamento até aluguel de burros. Quer dizer, nada de a vida é uma bagunça. Era mais, a vida tem regras e você vai saber quais são. Então, antes de se acomodar, aproveita para curtir o vídeo e se inscrever no canal. Vai que essas histórias antigas te deixam com um sono dos bons. E me conta aí nos comentários de onde você está assistindo e que horas são na sua cidade. Quem sabe alguém do outro lado do mundo também esteja embarcando nessa viagem. Agora, apague as luzes e vamos juntos. Você está ali, na Babilônia, cercado por um reino que pulsa sob o comando do rei Hammurabi. Esse homem não é apenas um governante qualquer, ele é a força por trás de uma das primeiras tentativas humanas de organizar a justiça de forma clara e permanente. E olha, só para você entender na época, antes dele, a justiça era algo meio volátil, dependendo da vontade do chefe da vila, do poder do vizinho ou do simples acaso. Hammurabi quer mudar isso, mas como? A Babilônia é uma cidade que cresce ao longo do rio Eufrates, entre zigurates altos que tocam o céu e mercados cheios de vida e confusão. Você pode quase ouvir o tilintar das moedas e o murmúrio dos contratos sendo fechados, mas também escuta as discussões e brigas, porque, afinal, como resolver disputas sem uma base comum? A situação parece perfeita para um sistema de regras que todo mundo conhece. Hammurabi, com sua barba grande e olhar atento, percebe que precisa dar ao seu povo algo mais sólido do que discursos ou ordens soltas. Ele quer um código que funcione para todos, para o rico e para o pobre, para o livre e para o escravo, para o comerciante e para o agricultor. É um projeto ambicioso, quase tão complexo quanto construir aqueles zigurates que dominam a paisagem. Você pode imaginar a sensação de estar presente quando ele decide que as leis devem ser gravadas em pedra. Não é só um pedaço de madeira ou um pergaminho frágil, é uma estela alta que vai ficar ali, visível para todos, mesmo para quem só sabe escutar. Isso cria uma nova relação entre o rei e o povo. Agora, as regras são públicas, duradouras, quase sagradas. Claro que nem todo mundo concorda. Alguns líderes locais acham que isso pode enfraquecer seu poder. Outros temem que as punições sejam duras demais. Mas Hammurabi sabe que para o reino prosperar é preciso algo mais do que força bruta. É preciso justiça estruturada. E assim começa a longa jornada que você vai acompanhar, mergulhando nas leis que ajudaram a moldar civilizações futuras. E, só para você refletir, acadêmicos ainda discutem até hoje se o código de Hammurabi era tão justo quanto parece, ou se era só mais um jeito de controlar o povo. Mas isso você vai descobrir junto comigo, devagar, com calma, enquanto deixa o sono te levar. Você segue caminhando pelas ruas poeirentas da antiga Mesopotâmia,
onde a vida não é exatamente fácil. O sol castiga, a água às vezes falta e as pessoas vivem entre fronteiras instáveis e constantes conflitos. Antes do Código de Hammurabi, o cenário legal aqui é uma verdadeira zona cinzenta, onde o que vale é a força do mais forte ou a influência do mais esperto. Imagine tentar resolver uma briga por terra, ou uma dívida comercial e perceber que não há uma regra clara para seguir. Só opiniões, disputas e, frequentemente, violência silenciosa. A Mesopotâmia não é um só lugar, é uma confluência de cidades-estado, cada uma com suas próprias tradições, seus próprios líderes e seus próprios jeitinhos para lidar com conflitos. Você sente o peso disso. Quando não há um padrão para a justiça, as pessoas começam a desconfiar umas das outras, e a vida em comunidade vira uma corda bamba. É como tentar jogar um jogo sem entender as regras, um estresse constante que deixa todo mundo meio tenso e inseguro. É aqui que Hammurabi vê o problema de frente. Ele percebe que para o seu reino se fortalecer, precisa transformar essa confusão em algo mais previsível, mais ordenado. Afinal, uma sociedade estável depende de leis que sejam conhecidas por todos, e não de decisões arbitrárias que mudam a cada dia. Você consegue quase sentir a urgência da época, a necessidade de criar uma estrutura sólida que possa sustentar um império em crescimento. Uma curiosidade interessante é que antes do Código de Hammurabi já existiam outras tentativas de registrar leis em tábuas de argila, mas eram fragmentadas e locais demais para garantir justiça uniforme. O que Hammurabi faz é juntar tudo isso, padronizar e expandir, quase como se estivesse montando um manual gigante para a vida social, onde tudo, desde o preço do gado até os direitos das viúvas, ganha uma regra clara. Porém, a ideia de justiça na Mesopotâmia antiga não é exatamente igual à nossa. Em vez de buscar igualdade, o sistema é mais sobre hierarquia e equilíbrio de status. As punições variam conforme a classe social e a vingança pessoal muitas vezes é transformada em penalidades estipuladas para evitar o ciclo de violência. É um jogo delicado de poder e respeito que você sente nos mínimos detalhes ao andar pelas vielas da Babilônia. E um ponto que sempre gera debate entre os estudiosos é: até que ponto essas leis eram aplicadas de verdade, e quanto era mais uma peça simbólica para mostrar quem mandava? Afinal, nem sempre o que está escrito na pedra é exatamente o que acontece no dia a dia. Essa dualidade é parte da magia histórica que você vai explorar devagar, sentindo a textura de cada regra e entendendo seu propósito. Enquanto você imagina essa atmosfera densa de desafios, começa a perceber como era importante para Hammurabi garantir que seus súditos pudessem confiar na justiça, não como um luxo, mas como uma necessidade para sobreviver e prosperar. E assim, ele embarca em sua missão de transformar o caos legal em ordem, pedra por pedra, palavra por palavra. O calor da tarde começa a se dissipar, e você se aproxima de um dos locais mais movimentados da Babilônia, o Mercado Central. É aqui que as disputas comerciais fervem. Vendedores de grãos discutem com mercadores de tecidos, artesãos negociam preços de ferramentas, pastores reclamam que alguém deixou suas cabras invadirem o campo errado. Você percebe que cada uma dessas pequenas brigas é como uma faísca. E sem um sistema de regras claras, qualquer faísca pode se transformar num incêndio social. É nesse cenário que Hammurabi começa a rascunhar mentalmente seu grande projeto: reunir, organizar e padronizar as leis que já circulavam pela Mesopotâmia. Ele não vai inventar tudo do zero. Não, ele é astuto. Sabe que leis completamente novas podem causar resistência. Então adapta e centraliza práticas que já existem. É como pegar várias receitas familiares e transformá-las num grande livro de cozinha oficial do reino.
Você observa os escribas, sentados em esteiras moldando tábuas de argila úmidas e gravando símbolos cuneiformes com estiletes. É um trabalho meticuloso que exige paciência e atenção. Hammurabi sabe que não basta ter as leis, elas precisam ser escritas com precisão, para que ninguém possa distorcê-las. E aí está o charme e o poder de sua estratégia. A lei não vive apenas na memória dos líderes, mas na permanência da argila e, mais tarde, na dureza da pedra. Um fato curioso: a escrita cuneiforme, usada para registrar essas leis, é considerada uma das primeiras formas de escrita da humanidade, surgida muito antes do alfabeto. Ou seja, enquanto hoje você rola o dedo numa tela para ler uma notificação, na Babilônia o conhecimento era literalmente esculpido, e isso exigia tempo, força e muita paciência. Claro que nem tudo é tão direto. Há quem diga que, mais do que garantir justiça, Hammurabi queria consolidar seu controle sobre todo o território. Ao padronizar as leis, ele também centraliza o poder, enfraquecendo autoridades locais e garantindo que todos dependam da administração real. É um movimento político tanto quanto jurídico. Você sente o peso dessa jogada, como cada traço de cuneiforme fosse um fio puxado para tecer a teia de poder do rei. Ao caminhar pelo mercado, você repara que as pessoas começam a falar sobre o novo projeto do rei. Alguns estão animados. Finalmente vamos saber exatamente o que esperar quando alguém nos deve trigo. Outros estão receosos. E se as novas leis forem muito duras? E se não houver espaço para negociação? Esse clima de expectativa é quase palpável, e você se pega imaginando como será ver tudo pronto. O dia vai escurecendo, as tochas são acesas e o mercado se esvazia. Você fica com a sensação de que está presenciando o nascimento de algo monumental. Um código que não só vai mudar a vida da Babilônia, mas que ecoará por séculos na história humana. O amanhecer na Babilônia é preguiçoso. O sol sobe devagar sobre os telhados achatados de tijolos de barro, tingindo tudo com tons dourados. Você sente o cheiro do pão assando em fornos comunitários e o som distante de um burro impaciente sendo carregado para o trabalho. Mas hoje, o centro das atenções não é o comércio ou as colheitas. É o salão de audiências do palácio, onde Hammurabi vai começar a discutir as bases do que será seu famoso código. Você entra com cuidado, quase se sentindo fora do lugar, e percebe que o ambiente é diferente de tudo que já viu. As paredes são decoradas com relevos de cenas militares e religiosas, reforçando a imagem de que o rei não é apenas um governante, mas também um escolhido dos deuses. Hammurabi, sentado num trono simples mas elevado, observa cada pessoa que entra com um olhar calculado. Ele não fala muito, escuta mais do que comenta. E nesse silêncio, você percebe que ele está colhendo histórias, problemas e soluções que se repetem, um laboratório vivo de leis em formação. A primeira audiência do dia é sobre um caso de dívida. Um agricultor alega que perdeu sua colheita por causa de uma enchente e que não pode pagar o empréstimo de cevada que pegou. O credor, claro, quer sua parte. Sem um código claro, cada cidade-estado teria uma solução diferente. Alguns exigiriam pagamento imediato, outros aceitariam esperar, e outros talvez confiscassem a terra do devedor. Aqui, Hammurabi está atento. Ele anota mentalmente que a lei precisa proteger o credor, mas sem destruir completamente a vida do devedor. Uma curiosidade que poucos lembram é que o Código de Hammurabi contém várias leis voltadas a situações climáticas, algo prático numa região onde as cheias do rio Tigre podiam ser tanto bênção quanto desastre. Essas leis mostram uma preocupação com justiça adaptada à realidade geográfica e não apenas princípios abstratos. Mas não todos estão convencidos dessa abordagem equilibrada. Alguns conselheiros do rei acreditam que a lei deve ser dura e inegociável para servir de exemplo.
Outros defendem mais flexibilidade, temendo revolta se as punições forem excessivas. Esse é o tipo de debate acadêmico que, mesmo milhares de anos depois, ainda intriga historiadores. Será que Hammurabi era mais pragmático ou mais autoritário do que gostamos de imaginar? Você observa enquanto o rei encerra a audiência com poucas palavras, mas anotações mentais precisas. Ele sabe que se a lei parecer injusta, perderá a confiança do povo. Se parecer fraca, perderá o respeito. É uma dança sutil entre autoridade e legitimidade. Quando você sai do salão, o ar já está mais quente e o som das ruas se intensifica. Ao atravessar a cidade, você pensa em como cada caso ouvido hoje vai moldar palavras gravadas em pedra. Palavras que, uma vez esculpidas, resistirão ao tempo, muito mais do que qualquer conversa ou rumor. O dia seguinte amanhece com o céu límpido e você é chamado para acompanhar algo mais raro, uma reunião entre Hammurabi e os anciões das cidades mais distantes de seu reino. Esses homens, com longas barbas grisalhas e túnicas simples, carregam não apenas a idade, mas também séculos de tradição local. Suas cidades já tinham regras próprias antes mesmo de Hammurabi nascer, e nem todos estão prontos para abandonar seus costumes. Você se senta ao fundo do grande pátio onde o encontro acontece. Há jarras de água fresca, tigelas de tâmaras e figos e um silêncio quase cerimonial. Quando Hammurabi entra, não há trombetas, apenas um aceno respeitoso. Ele começa falando em tom baixo, quase íntimo, como se estivesse contando uma história junto à fogueira. O rio que corre de norte a sul não pertence a uma cidade só. O vento não respeita muralhas. Por que nossas leis deveriam parar nas fronteiras? Esse argumento, simples e direto, captura a atenção. Ele está propondo algo revolucionário, um conjunto único de leis, válido para todos, independentemente de onde vivam. Não importa se alguém é de uma cidade rica nas margens do Eufrates ou de um vilarejo isolado no deserto, todos seriam julgados pelas mesmas regras. Um fato conhecido: o Código de Hammurabi foi um dos primeiros exemplos de uniformização legal em uma vasta região, o que, para a época, era quase tão ambicioso quanto tentar instalar o mesmo aplicativo em todos os celulares do planeta hoje, com a diferença de que aqui, se não aceitassem, não havia botão de desinstalar. Você percebe, porém, que há tensão no ar. Um dos anciões, com um sorriso educado, comenta que suas leis locais já funcionam há gerações sem problemas e que talvez o rei esteja se metendo onde não foi chamado. Outros, mais pragmáticos, enxergam benefícios: facilitar comércio, evitar disputas entre cidades, criar mais segurança para viajantes. Esse embate revela uma realidade que nem sempre aparece nas narrativas heróicas. A unificação legal não é apenas um gesto de justiça, mas também um ato político que ameaça velhos poderes. Hammurabi ouve cada objeção com calma, não rebate de imediato, anota mentalmente. Você anota que ele usa um método quase moderno: ouvir, resumir, depois propor ajustes que façam sentido para todos. Se fosse hoje, você juraria que ele tinha feito um curso de negociação empresarial. Ao final da reunião, não há consenso total, mas há uma promessa: cada ancião levará a proposta para seu povo e retornará com sugestões. Para Hammurabi é uma vitória parcial. A primeira peça do quebra-cabeça está no lugar. Para você, é como assistir a um jogo de xadrez, em que cada movimento é pensado para consolidar, aos poucos, um tabuleiro onde o rei controla todas as casas. À medida que o sol se põe, a luz dourada do entardecer ilumina o rosto de Hammurabi. Ele parece satisfeito, mas também ciente de que ainda terá que moldar, convencer e, às vezes, ceder. A estrada até o código final será longa e cheia de curvas. Você acorda com o som metálico de martelos batendo em bigornas.
Não são ferreiros comuns. É a equipe real preparando placas de argila e pedra para um trabalho que vai muito além de artesanato. Elas serão o palco físico onde o código de Hammurabi será eternizado. O cheiro de argila úmida se mistura com o de fumaça de lenha, e você se aproxima para observar os artesãos trabalhando com uma paciência quase hipnótica. Hammurabi caminha lentamente entre eles, inspecionando a qualidade de cada superfície. Ele sabe que, se as leis forem gravadas com erros, lacunas ou linguagem ambígua, poderão ser interpretadas de formas que ele não deseja. É como escrever termos de uso de um contrato moderno. Cada vírgula conta e cada palavra tem peso. Hoje, você acompanha o rei enquanto ele se reúne com escribas, homens treinados na arte de registrar tudo com precisão. Um deles lê uma proposta de lei sobre disputas de fronteira entre campos. Outro apresenta uma regra para compensar vítimas de assaltos nas estradas. Hammurabi não aprova ou rejeita de imediato. Ele pede exemplos. Quer saber como essa lei funcionaria para um camponês pobre e para um mercador rico. Quer entender se ela poderia ser aplicada tanto em época de seca quanto de cheia. Um fato histórico amplamente conhecido, o Código de Hammurabi é um dos registros mais completos de leis do mundo antigo, abrangendo desde comércio e herança até construção civil e até o preço de um burro. O que nem todos percebem é que, para cada lei gravada, houve dezenas de discussões, ajustes e reescritas antes de ela ganhar forma definitiva. Enquanto você observa, surge uma curiosidade. Os escribas utilizavam não só a escrita cuneiforme, mas também símbolos visuais para facilitar a compreensão por parte da população menos letrada. Isso ajudava a evitar mal-entendidos, embora ainda fosse comum que litigantes tentassem interpretar criativamente as regras a seu favor. No canto da sala, dois conselheiros murmuram entre si sobre um debate que ecoa até hoje entre acadêmicos. Até que ponto Hammurabi escreveu leis que já eram comuns na Mesopotâmia e apenas as reuniu? Ou se realmente criou algo original? Alguns defendem que ele foi mais um codificador do que um legislador inovador. Outros insistem que a própria ideia de compilar e padronizar já era por si só uma revolução política. O dia avança e o calor faz o ar vibrar acima das ruas de barro. Quando você deixa a sala dos escribas, percebe que este trabalho é quase invisível para a maioria dos cidadãos. Eles verão apenas as pedras prontas, erguidas em praça pública, sem imaginar que cada sentença ali gravada foi debatida como se fosse um tratado diplomático. No caminho de volta, o som das ferramentas ainda ecoa, misturado às vozes dos trabalhadores. A sensação é clara. Você está acompanhando não apenas a criação de um conjunto de leis, mas o nascimento de um símbolo de poder que sobreviverá muito além da vida de quem o escreveu. O sol já está alto quando você atravessa a praça central, e a movimentação é incomum. Os blocos de basalto antes guardados nos pátios internos começam a ser transportados para locais estratégicos. Homens fortes com cordas grossas e rodízios de madeira movem as pedras lentamente, como se carregassem um pedaço do próprio futuro da cidade. Hoje é o dia de começar a instalar o código à vista de todos. Hammurabi decidiu que cada cidade importante do reino receberá uma cópia gravada em pedra. Não adianta fazer leis perfeitas se elas ficarem trancadas no palácio. É preciso que o povo as veja. Ou pelo menos que saiba que estão lá, como um lembrete constante de que a justiça do rei está sempre presente. Você segue junto à comitiva até o mercado. O ar é carregado de aromas, pão assando em fornos de barro, especiarias vindas de longe, cheiro de lã recém-tosada. Vendedores param para observar os homens erguendo a pedra num pedestal alto, esculpido com detalhes. No topo há uma imagem esculpida,
O próprio Hammurabi diante de Shamash, o deus do sol e da justiça, recebendo o cetro e o anel. É uma mensagem silenciosa, mas clara. Essas leis não vêm apenas de um homem, mas têm bênção divina. Um fato histórico amplamente conhecido. As estelas com o código de Hammurabi eram posicionadas em locais públicos para que qualquer cidadão pudesse consultá-las. E aqui está a ironia suave. A maioria das pessoas da época não sabia ler. O valor era simbólico. Ver o código impresso na pedra significava que a lei era imutável e que não dependia do humor de um juiz qualquer. Você ouve um grupo de artesãos comentando uma curiosidade. Dizem que algumas cidades ficavam orgulhosas de ter uma estela mais ornamentada que as outras, como se fosse uma competição arquitetônica. O conteúdo da lei era o mesmo, mas a moldura e o pedestal viravam motivo de conversa e até de pequenas disputas de prestígio. Ao lado, dois mercadores discutem o que isso realmente muda. Um acredita que ter a lei escrita impede abusos e facilita o comércio, já que todos saberão as regras de contratos e pagamentos. O outro, mais cético, diz que de nada adianta se os coletores de impostos continuarem criativos na hora de calcular taxas. Entre os estudiosos modernos, há debate sobre essa parte. Será que a função real das estelas era educar o povo ou apenas reforçar o poder central e a imagem sagrada do rei? Alguns defendem que era pura propaganda estatal. Outros acreditam que, ainda que poucos pudessem ler, as estelas serviam como referência para juízes e escribas locais, garantindo uniformidade. Quando o trabalho termina e o último cinzel ecoa pelo mercado, a pedra permanece ali, sólida, inerte, mas carregada de autoridade. Você percebe algo curioso. A presença silenciosa daquela rocha muda o comportamento das pessoas. O tom de voz nas conversas diminui, vendedores ajeitam mercadorias, crianças olham para cima com um misto de fascínio e medo respeitoso. Ao final do dia, enquanto o sol se põe e as sombras alongam, Hammurabi passa pela praça, olha para a estela recém-erguida e apenas acena, satisfeito. Você entende que, mais do que uma lei, ele está erguendo um monumento que atravessará séculos. O ar da madrugada é fresco quando você acompanha Hammurabi até uma pequena cidade às margens do rio. A viagem é lenta, feita em barcos de fundo chato, e o som da água batendo na madeira se mistura ao murmúrio dos remadores. Nas margens, aldeias despertam, fumaça fina subindo das casas de barro. O objetivo desta visita é simples, mas crucial. O rei quer ouvir casos reais e observar como as leis recém-instaladas são aplicadas pelos juízes locais. É como testar um software antes do lançamento oficial, ver se tudo funciona ou se há falhas que só aparecem no uso prático. No tribunal da cidade, um pátio coberto com pilares de madeira, camponeses, mercadores e até soldados aguardam para apresentar disputas. Você observa o primeiro caso. Dois vizinhos discutem sobre um canal de irrigação que teria sido desviado durante a noite. O juiz escuta, consulta uma tábua de argila onde está gravada a lei pertinente e decide a multa. É um processo simples, mas com um peso simbólico enorme. O juiz cita o Código de Hammurabi como se fosse uma autoridade maior que ele próprio. Um fato histórico amplamente conhecido. O código tratava de temas muito concretos, como o aluguel de bois, responsabilidades de construtores e indenizações por danos. A justiça era direta, proporcional e, às vezes, dura. Mas há também uma curiosidade pouco falada. Um mercador veterano lhe conta baixinho que alguns magistrados aplicam punições mais brandas quando a família do acusado tem boa reputação, ou quando o caso envolve circunstâncias incomuns, como uma enchente recente que prejudicou colheitas. Enquanto observa, você percebe um detalhe interessante. Hammurabi não intervém nas decisões, mesmo quando poderia. Ele apenas observa, às vezes cochicha algo para um conselheiro. Talvez esteja testando não só a eficácia das leis, mas também a lealdade e autonomia dos juízes. Entre os acadêmicos modernos, há debate sobre isso.
Será que o código era para ser seguido à risca ou servia mais como um guia de referência, permitindo ajustes caso a caso? Alguns apontam que a existência de tantas cláusulas específicas sugere que ele esperava a aplicação literal. Outros dizem que, no fundo, a justiça da época ainda dependia do julgamento humano mais do que de qualquer pedra gravada. Ao final do dia, um ancião da aldeia se aproxima para agradecer ao rei. Diz que mesmo que as leis não sejam perfeitas, ao menos agora todos sabem o que é certo e o que é errado, e isso traz paz. Hammurabi apenas sorri e coloca a mão no ombro do homem, sem promessas grandiosas. Você deixa a cidade com a sensação de que viu a engrenagem da justiça em ação, não nos palácios de pedra, mas no pó das ruas e na vida comum das pessoas. O dia começa abafado, com um vento quente vindo do deserto. Você e Hammurabi caminham até o porto principal, onde navios carregados de grãos, tecidos e cerâmica se alinham lado a lado. O ar é pesado com o cheiro de madeira molhada, óleo de oliva e peixe seco. Hoje, o assunto não é disputa entre vizinhos, nem obras públicas. É comércio internacional. As leis precisam funcionar também para estrangeiros, e Hammurabi sabe que isso é um desafio. Mercadores de Elam, Mari e até da distante Dilmun circulam pelo cais, falando línguas que você mal reconhece. O rei se reúne com um grupo de comerciantes para explicar como o código protege contratos, regula pesos e medidas e até define punições para fraude. Um escriba lê as regras lentamente e tradutores passam a mensagem para os visitantes. A cena é quase teatral. Hammurabi em pé, com a luz dourada do sol refletindo na água atrás dele, enquanto homens de túnicas coloridas assentem, calculando mentalmente se essas regras vão favorecer ou dificultar seus negócios. Um fato histórico amplamente conhecido. O código incluía leis para garantir que mercadores recebessem pagamentos justos e que transportadores fossem responsáveis pelas mercadorias que carregavam. Isso aumentava a confiança nos acordos e ajudava a manter o fluxo de comércio. Mas há uma curiosidade sutil. Alguns mercadores estrangeiros viam vantagem nessas regras, pois puniam igualmente tanto cidadãos locais quanto forasteiros. Em uma época em que estrangeiro muitas vezes significava vítima fácil, isso era um diferencial. Enquanto Hammurabi fala, você percebe o jogo de bastidores. Um emissário de outra cidade oferece presentes discretos, tapetes, vasos de metal, provavelmente tentando garantir interpretações mais favoráveis da lei para seu povo. O rei aceita os presentes com um sorriso, mas não comenta nada. Entre estudiosos modernos, há debate sobre se o código realmente foi aplicado a estrangeiros de forma igualitária. Alguns textos sugerem que sim. Outros indicam que certas isenções ou adaptações podiam ocorrer, dependendo de alianças políticas e interesses comerciais. Ao final da reunião, um comerciante de barba longa comenta com você num tom quase conspiratório que a parte mais importante da lei não é o que está escrito, mas o que todos acreditam que está. No fundo, a justiça também é uma questão de reputação e confiança, algo que não se grava em pedra. O sol começa a baixar, pintando o porto de laranja. O som dos marinheiros descarregando caixas se mistura ao canto distante de uma flauta. Hammurabi observa o movimento com um ar satisfeito. As leis que começou a esculpir em pedra agora se espalham como correntes invisíveis pelo comércio e pela diplomacia. O calor do dia se dissolve em uma brisa morna quando você e Hammurabi chegam aos jardins internos do palácio. Lanternas de óleo iluminam o caminho e o murmúrio de fontes cria um pano de fundo suave. É aqui que ele gosta de refletir, longe dos clamores da cidade e das tensões das audiências.
Você se senta ao lado dele em um banco de pedra cercado por jasmins e tamareiras. O rei não fala de conquistas militares ou de tributos coletados. Em vez disso, comenta sobre a fragilidade da ordem. As leis são como diques, ele diz. Precisam segurar a correnteza, mas não podem impedir que a água corra. É um pensamento simples, mas carrega toda a filosofia que sustentou seu reinado. Um fato histórico amplamente conhecido, o Código de Hammurabi, gravado em uma estela de diorito negro, continha 282 leis e é um dos documentos jurídicos mais antigos do mundo a chegar até nós quase completo. A curiosidade que poucos conhecem é que essa estela não foi deixada em Babilônia. Foi levada como troféu séculos depois e só sobreviveu por estar em outra cidade quando a capital original caiu. Uma ironia, as próprias leis que buscavam estabilidade sobreviveram graças ao caos. Entre historiadores, há debate sobre o real alcance dessas leis no cotidiano. Alguns acreditam que eram mais um símbolo de autoridade e propaganda do que um manual seguido à risca. Outros sustentam que, mesmo como símbolo, elas moldaram práticas jurídicas por gerações. Enquanto o céu escurece, Hammurabi observa as estrelas surgirem. Ele parece satisfeito, como se soubesse que, independente de interpretações futuras, seu nome e suas leis não seriam esquecidos. O som das fontes diminui no seu ouvido, como se a noite quisesse embalar os pensamentos. Você se recosta, deixando a conversa se dissolver no ar aromático dos jardins. É como se o tempo desacelerasse e tudo o que restasse fosse o murmúrio da água, o brilho suave das lanternas e a sensação de que, pelo menos por esta noite, a justiça e a paz estão equilibradas. Agora, o ritmo da narrativa suaviza ainda mais. Imagine-se percorrendo um corredor silencioso, paredes de pedra fria sob os dedos, até encontrar uma pequena sala iluminada apenas por uma lamparina. O ar é leve e cada respiração parece mais profunda. Você se senta em uma almofada, ouvindo o som distante de passos no jardim. O vento entra pela janela trazendo o aroma doce das flores noturnas. É como se todo o peso da história, com suas leis e disputas, tivesse se dissolvido, deixando apenas a certeza de que cada detalhe, cada pedra, cada palavra foi colocado para durar. Você deixa que a mente flutue, como um barco no rio ao entardecer. As imagens da Babilônia antiga se tornam suaves, quase translúcidas, até se misturarem ao silêncio. Tudo está calmo. Tudo está seguro. A noite é longa, mas agora ela é sua companheira, guardando sonhos como as paredes guardam o eco das vozes de outro tempo.